Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Tá dando para ouvir direitinho? Como é que tá o som, imagem? Tudo bem, né? Som ok? Só dar uma ajeitadinha aqui e a gente já começa, tá, pessoal? Só mais um instantinho. Vamos lá, né, pessoal? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Um grande abraço. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá bom? Vamos iniciar fazendo uma prece, né? Como nós sempre fazemos, convidando a todos para fecharmos os nossos olhos, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, né? Para criarmos um ambiente adequado para o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, ao abrirmos os olhos para o novo dia e encontrarmos a perfeição divina em toda parte, expressa através de leis perfeitas, que regulam a vida, que fazem parte da nossa existência interior e também da nossa vida de relação com os nossos irmãos. Queremos te pedir, Senhor, que nos abençoes em mais um estudo, em que todos nos dispomos ao aprendizado superior para fixarmos em nós os elementos novos que devemos incorporar à nossa vida diária, através de comportamentos renovados, sentimentos aprimorados, emoções sublimadas, que todos podemos e devemos trabalhar. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão conosco neste momento, envolvendo-os em seus lares, em seus trabalhos, em sua saúde, em sua existência. E que a tua luz ilumine também os irmãos necessitados do plano espiritual. Que todos recebam a radiância da tua luz. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos começar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 2 ainda, né? Estamos falando sobre os orientadores. Seria o capítulo 2, as pessoas, né? Aí os desencarnados, né? E agora o tópico, os orientadores, né? Nós estamos estudando ainda os orientadores, tá? Hermínio Miranda, no meu livro aqui, nós estamos na página 113, tá? O Hermínio Miranda estava falando a respeito
de um artigo que ele fez para a revista O Reformador, em que ele justamente falava sobre a procura dos espíritos amigos por um grupo que pudesse atender aos suicidas. E ele cita o livro Memórias de um Suicida, que falava justamente sobre esse assunto, né? Então ele foi citando esse livro e foi fazendo os comentários da dificuldade de se achar grupos preparados para receberem os suicidas, né? E a importância deles reviverem, no caso dos suicidas, né? Deles reviverem junto aos médiuns de um grupo mediúnico, eles reviverem as vibrações animalizadas. É a revivescência de vibrações animalizadas. Porque isso tem um caráter terapêutico. É o choque anímico que a gente está acostumado a ver na obra do André Luiz, né? O choque anímico. Quando o espírito vem com as suas mazelas, no caso do suicida, né? Que é uma situação muito grave no plano espiritual. Então ele vem com as suas dores, ele vem com a sua vibração muito deletéria, vem com dilacerações, conforme o tipo de morte que ele teve, né? Então vem com um comprometimento perispiritual muito intenso. Então ele precisa mais das energias animalizadas dos encarnados, das bioenergias dos encarnados, para que ele possa se recuperar, tá? Então o Hermínio Miranda falando dessa necessidade, por que do grupo mediúnico? Porque tem muitos casos em que nós devemos doar o plasma, né? A gente vê até na obra do Divaldo Pereira Franco, Intercâmbio Mediúnico, né, quando João Cleófas, numa das suas mensagens, fala, né, para os médiuns doarem o plasma, que é o plasma, né, do ectoplasma, que tem a ver com plasma celular, né, tem a ver com plasma das nossas células, exteriorizado. O ectoplasma é parte do plasma celular, do plasma do sistema nervoso, das células do sistema nervoso. Por isso que eles costumam dizer também que o ectoplasma é a força nervosa do médium exteriorizada, porque é parte das células nervosas, do interior das células, né? Do citoplasma. Tá? E isso é muito importante, essa doação do plasma. Por quê? Porque o espírito ele recebe essa força, né? E ajuda na recomposição dos tecidos perispirituais. Certo? Então vamos lá, continuando, né? É para esse trabalho que os mentores espirituais solicitam o concurso dos encarnados, que se torna, em muitos casos, insubstituível, como vimos. Não sabemos, pois, ao iniciar uma atividade mediúnica, que tipo de tarefa nos será atribuída. Podemos estar certos, não obstante, de que os orientadores do grupo, espirituais do grupo, somente nos trarão encargos que estejam ao nosso alcance. Sem dúvida alguma, já estudaram nossas possibilidades e intenções. Tá? Então, isso aqui recapitulando ainda, né, que nós já comentamos isso aqui na semana passada, né? Então, nós não sabemos ao certo quais serão as atividades, mas o grupo ele tem o seu caminho de desenvolvimento. Ele começa com atendimentos relativamente mais simples e vai se tornando mais complexo conforme o passar dos anos, né? Mas não precisamos ter medos, receios infundados, de forma alguma, porque nós teremos os encargos do tamanho da nossa capacidade, nem mais nem menos. Tá? Não achemos que estamos sendo muito exigidos. Não pensemos dessa forma, que estamos sendo muito exigidos. Não, nós estamos sendo exigidos no tanto certo que nós precisamos. Tá? Ou não achemos que nós estamos sendo subexigidos, né? Pouco exigidos. Não pensemos isso também não. Tá? Porque às vezes a gente acha que a gente pode mais e a gente não está podendo tanto assim. Então os espíritos sabem dosar aquilo que nós temos capacidade mesmo, né? O que nos cabe é trabalhar com os recursos que nós tivemos, tá? Aceitarmos
a mediunidade que temos, né, o que nos é lícito fazer num dado momento. Memórias de um Suicida nos fala dos longos e cuidadosos preparativos conduzidos no mundo espiritual como preliminares à tarefa mediúnica propriamente dita. É preciso localizar um grupo que ofereça as condições de segurança e amparo de que necessitam os espíritos transviados. Né? Então aqui o Hermínio está falando especificamente da busca de um grupo seguro. Um grupo seguro. Porque no caso específico de atender suicidas, que não é qualquer grupo que tem condição de atender suicidas, até pela maturidade do grupo, pela existência de médiuns que atendam a essa necessidade. Não é qualquer médium que pode atender suicidas. O médium tem que ter um relativo equilíbrio que permita isso. Tá? Senão ele pode sofrer consequências muito graves, emocionais, físicas, tá? Mesmo com toda a ajuda espiritual. Então, é preciso uma certa condição específica para esse atendimento. Nós não sabemos avaliar. Quem sabe avaliar melhor é a espiritualidade. Eles é que enxergam em nós os potenciais. Tá? Uma coisa que a gente observa é que suicidas do passado, hoje encarnados e trabalhando como médiuns, nos parece ter mais facilidades para atender suicidas. Tá? Tanto pela sintonia que se estabelece mais facilmente, quanto pela estrutura que suporta a vibração do suicida. Tá? Nos parece dessa forma. Que suicidas do passado têm mais facilidade. A Ivone Pereira é um caso desse. Né? Ela que também foi suicida. Ela atendeu muitos suicidas. Por uma necessidade de reestruturação da sua própria consciência. Então, aquilo que eu fiz, né, eu estou tentando me curar, ainda espiritualmente, ajudando aqueles que também fizeram o que eu fiz. Eu ajudo e também me ajudo na minha reconstrução. Tá? Certo? Então, nos parece dessa forma. Né? Na seção de relações externas, prossegue o mencionado artigo de Reformador. São consultadas as indicações sobre grupos espíritas que possam oferecer as condições desejadas para o delicado trabalho. Né? Então, eles vão numa determinada seção lá do Hospital de Maria, né? Que é um hospital para suicidas no plano espiritual, e eles vão consultar a lista de casas possíveis para atenderem aos suicidas que eles precisavam atender, que não estavam conseguindo os resultados que desejavam no plano espiritual. Né? Estavam meio que impermeáveis aos tratamentos no plano espiritual. Não estavam reagindo à terapêutica espiritual. Então, eles estavam precisando de uma reunião mediúnica para ajudar nesses casos. Né? E precisavam achar um grupo que fosse possível esse atendimento. O Alexandre Araújo. Alexandre, um homem bomba tem condições de se manifestar em uma reunião mediúnica? Pergunto por já ter lido que seu perispírito fica completamente destruído, precisando de centenas de pequenas reencarnações para sua construção, reconstrução do perispírito, né? Então, Alexandre, não saberia te dizer ao certo, né? Não saberia te dizer ao certo como que funciona isso, a questão do homem-bomba, né? Que se explode, né? No atentado, por exemplo. Eu não saberia dizer, não. Que ele causa um dano terrível para todo o seu organismo, causa. Né? Que ele vai precisar de várias tentativas de reencarnar, vai precisar. Assim como em outros casos, tá? Em outros casos em que ele atira na cabeça, em que ele atira no coração, em que ele
se enforca, né? Vários casos, tipos de suicídio que existem. Geralmente se precisa de algumas encarnações para reconstruir, mas também não é uma regra assim, tá? Depende, tem casos e casos, né? A gente está estudando no livro Entre a Terra e o Céu o caso do Júlio, né? Inclusive sexta-feira às 8 horas da noite, né? 9 horas para quem está no horário de verão, a gente faz o estudo do livro Entre a Terra e o Céu. O Júlio que tomou corrosivo e depois se lançou nas águas do Rio Paraguai. Então, ele veio numa encarnação, a próxima encarnação, ele veio, inclusive, com saúde, com relativa saúde, e morreu pequeno, com pouca idade. Mas ele veio, conseguiu reencarnar, né? Pelo que dá a entender logo na primeira tentativa, assim, nos parece, né? Só que aí morreu em tenridade e teve que reencarnar novamente, porque aí ainda está com problema na garganta, né? Mas então, assim, não é uma coisa que a gente tenha informações assim para dizer taxativamente o que vai ocorrer, tá? Eu acho que tem atenuantes e agravantes aí, tá, Alexandre? Ok. A Paty Peixoto, e como se sabe que se foi um suicida, né? Olha, isso é uma coisa, Paty, não é que vai ter tanta função assim, eu determinar se eu fui ou não suicida, né? Mas a gente vê um certo padrão, sabe? A gente vê um certo padrão. Tem muitas pessoas com muita dificuldade de viver. Eu tenho observado ao longo dos anos que algumas pessoas que têm muita dificuldade de viver passam a vida inteira sentindo falta de sentido existencial, né? Passando por isso, falta de sentido existencial, falta de gosto pela vida. A vida é um fardo, sempre foi, a vida inteira foi um fardo difícil de carregar, tal, né? Isso são indícios para mim hoje são indícios muito fortes, são indícios muito fortes de que talvez a pessoa tenha se suicidado, porque é um padrão que a gente vai observando, sabe? Aí você diria assim, nossa, mas tem muita gente desse jeito. E tem muitos suicidas do passado que estão reencarnados, tá? Então, tem muitos suicidas do passado. Assim como tem muita gente se suicidando hoje, não tem? Né? Por quê? Porque a pessoa, ela vem com essa marca, assim, sabe? Então, muitos depressivos, né? Com uma depressão, assim, muito forte, uma coisa muito intensa, falta de gosto pela vida de uma forma muito intensa, nada dá prazer, parece que nenhum tratamento ajuda, né? Então, para mim, são indícios, não estou dizendo que são suicídios, mas para mim já são indícios de que se trata de alguém que provavelmente tenha se suicidado já no passado, tá? Mas não é uma coisa assim que eu estou falando que é uma regra, ok? Muito bem. Então vamos lá. E mais adiante, né? Continua aqui o Hermínio Miranda falando desse artigo do reformador, né? Que ele fez. Verifica-se a existência de grupos em Portugal, na Espanha e no Brasil. Isso narrado no livro Memórias de um Suicida. Tá? Decide-se por este último, né? E em seguida são examinadas as fichas espirituais dos médiuns que compõem os grupos sob exame. Então eles foram analisar grupos mediúnicos em Portugal, na Espanha e no Brasil, e decidiram pelo Brasil, no caso do livro lá, né? E estão analisando as fichas das casas espíritas. Tá? As fichas das casas espíritas. As fichas espirituais dos médiuns que compõem os grupos que estão sendo analisados. Tá? Você vê o cuidado deles antes de trazerem determinados espíritos suicidas. O cuidado é analisar médium por médium de certos grupos para ver se tem condição. O que ele traz na ficha kármica dele,
a história reencarnatória dele, né, as condições vibratórias da pessoa, a estrutura nessa existência, certamente tudo isso é avaliado, né? A Eliana Aron Presley colocou: suicida geralmente quando chega na época, ele torna a ter vontade de fazer de novo, né? É uma das situações que a gente observa, uma das marcas que a gente observa, além daquilo que eu já falei, é que a pessoa vem com esse condicionamento. Então, são pessoas que passam a vida inteira pensando em se matar, às vezes desde criança, ou a partir de um certo momento, como a Eliana está falando. Até porque, quando chega na época em que a pessoa se matou no passado, tá? Por exemplo, a adolescência, de repente começa a dar vontade de novo de se matar. Ou se ele já tem vontade de se matar, começa a aumentar essa vontade. Tá? Aí é um risco maior, que a pessoa tem que cuidar mais, a família tem que cuidar mais, né? Tem que acompanhar mais, tem que tratar, tem que ajudar para que a pessoa passe por essa fase mais difícil. Tá? Ok. Ok. Então vamos lá. Vamos continuar. Então, estou falando, né, de grupos em Portugal, Brasil, Espanha, e decidido pelo Brasil, estão analisando as fichas, né, dos grupos e tal. Por aí se vê que os nossos grupos e os nossos médiums se acham meticulosamente catalogados nas organizações do espaço. Né? Então a gente vê, né, que estamos todos fichados. Ninguém participa num grupo mediúnico assim à toa, do nada. Né? Isso já, aliás, a gente vem a participar já dentro de um projeto que nós aceitamos, que nós fomos convidados, né? Ninguém surge assim numa reunião mediúnica à toa, não, tá? A Sônia, né? Então quer dizer que ao decidirmos participar de um grupo mediúnico, a espiritualidade já fez previamente a investigação da nossa ficha? Sim, sim. E é o que eu estou dizendo, Sônia. Qualquer grupo mediúnico surge primeiro no plano espiritual, depois ele é criado no plano material. E os seus membros e aqueles que venham a participar são aqueles que a espiritualidade tem conversado no plano espiritual. Às vezes há anos já, ou há décadas já tem sido planejado isso. E no momento certo isso vai sendo levado a efeito, essa programação vai sendo executada, tá? Passo a passo. Alguns chegam primeiro no grupo, outros vão chegando com o tempo, ao longo dos anos, tá? Ao longo dos anos eles vão participando, vão se integrando ao grupo. Até porque vai tendo uma certa rotatividade o grupo também ao longo dos anos, né? Pessoas vão saindo, pessoas vão entrando, uns mudam, outros, né, desistem, é normal, tem uma certa rotatividade, né? Então, muitos vão chegando com o tempo, mas nenhum aleatoriamente, todos dentro de um projeto. Alguns aguentam o trabalho, outros não aguentam, decidem abandonar, né? Aí vai do livre-arbítrio também de cada um, da busca, do idealismo, da determinação, da perseverança de cada um. Tá? Mas todos são convidados espiritualmente em primeiro lugar. Tem no livro Céu Azul, que a minha mãe psicografou, né? Célia Xavier de Camargo. No livro Céu Azul conta um grupo que nós criamos há acho que mais de 20 anos atrás. Tá? Quase 30 anos atrás, na verdade. Né? Um grupo que nós criamos, um grupo mediúnico, e conta direitinho como é que foi a criação desse grupo, no plano espiritual e depois o surgimento material. Tá? Então vale a pena quem quiser dar uma olhada, o livro Céu Azul. Tá? É bem esclarecedor com relação a isso. Tá? Ok, então vamos lá, né? Vamos andar aqui.
Convém acrescentar que registros semelhantes, obviamente para outras finalidades, existem também nos redutos trevosos. Quer dizer que nós somos fichados também lá nos redutos trevosos, né? Só que com outros objetivos, com outra finalidade, né? Saberem dos nossos pontos fracos, saberem da nossa história também, saberem como é que eles fazem para nos atingir, né? Então, também somos fichados lá no umbral, tá? Por várias vezes tive a oportunidade de testemunhar pessoalmente essa realidade. Espíritos desarmonizados informaram-me que estávamos sendo rigorosamente observados e estudados. Nossos menores gestos e palavras eram como que filmados e gravados para exame e debate. Mais tarde, nas cúpulas administrativas do mundo das sombras, a fim de melhor nos conhecerem e poderem planejar a estratégia a ser usada contra nós. Certa vez, um espírito particularmente agressivo e desesperado dirigia-se, de quando em quando, à sua equipe invisível e recomendava: gravem isto, gravem isto. Ou então, gravaram aí o que ele disse? Né? Quer dizer, demonstrando como que nós somos acompanhados, somos observados, né? Registrados nas nossas menores ações. Isso aqui na Terra, né? Em determinadas terapias se faz isso, né? Trabalhos de acompanhar, de observar, de analisar comportamentos. Por que no plano espiritual não tem? Então, os espíritos no umbral também fazem isso. As organizações voltadas ao mal, tentando nos prejudicar, também nos observam, nos estudam meticulosamente, para saberem os pontos fracos que nós temos, a nossa história, onde que eles podem trabalhar para nos desarmonizar. Por isso que nós temos que estar bastante vigilantes com relação a isso, tá, pessoal? Andar na linha, viver na linha, né? Viver de uma forma digna, cuidadosa, vigilante, oração, evangelho, caridade, estudo, né? Isso é fundamental. Para quem trabalha com mediunidade, precisa tomar muito cuidado. Somos muito auxiliados, muito auxiliados. Mas também passamos a ser muito observados por grupos, né, que passam a ver em nós inimigos, né, que cabe destruir, né, que eles passam a querer destruir porque nós estamos perturbando o trabalho deles, vamos dizer assim. Nós estamos atrapalhando o trabalho deles de perturbarem as pessoas, né? Nós estamos interferindo nos processos, tá? Ok? Não alimentemos, pois, ilusões. Contamos com a ajuda e o apoio de companheiros bem esclarecidos e competentes, mas precisamos oferecer-lhes um mínimo de condições. Tá vendo? Não nos faltará ajuda. Se nós viermos a falir como médiuns, doutrinadores, participantes, né? Se nós viermos a falir, não é por falta de ajuda. Não é porque, mas agora eu estou participando de uma reunião mediúnica e a gente é muito perseguido. Não, não é por isso. É porque nós nos descuidamos da vigilância, da oração, da disciplina. Porque quando nós participamos de um grupo mediúnico e nós nos esforçamos de fato por manter um bom nível de participação, de preparação, de estudo, de disciplina, a espiritualidade nos ajuda, como sempre nos ajuda, e nós conseguimos nos manter firmes e cada vez melhores. Agora, quando a gente começa a não suportar, quando a gente começa a cair, né, comportamentalmente, moralmente, vibratoriamente, não é culpa da reunião, é descuido nosso. Então, isso sempre é avisado às pessoas. Isso sempre é avisado. Não é por falta de apoio espiritual. É por falta de cuidados da minha parte, né? Se eu vou para uma batalha e eu não vou instrumentalizado para isso, com os recursos necessários para uma batalha,
eu vou me expor a riscos desnecessários. Né? Então, cada atividade que a gente tem que estar munido dos recursos necessários. E no caso da reunião mediúnica, o recurso da fé, o recurso da dedicação, do devotamento, da perseverança, do amor, da paciência, da disciplina, tá? O estudo, é exigido tudo isso. Tá? Mas nós temos condição, é só persistirmos, né? Termos boa vontade que nós conseguimos. Tá? São enormes as responsabilidades desses amigos invisíveis e as qualificações exigidas para as tarefas que desempenham junto a nós são rígidas. Poderíamos dizer que cada grupo tem os guias e protetores que merece. Se o grupo empenha-se em servir desinteressadamente dentro do Evangelho do Cristo, escorado na doutrina espírita, disposto a amar incondicionalmente, terá como apoio e sustentação uma equipe correspondente, de companheiros desencarnados do mais elevado padrão espiritual, verdadeiros técnicos da difícil ciência da alma. Né? Mesmo que o grupo não tenha toda essa harmonia, frequentemente tem um grupo espiritual que trabalha muito bem, que ajuda muito, muito qualificado, querendo que o grupo material também se torne, também se aperfeiçoe. Mas aí se o grupo vai se aperfeiçoar ou não, aí vai depender do livre-arbítrio dos encarnados. E o que eu quero dizer assim, mesmo em grupos desarmonizados, você vê, eu tenho visto ao longo do tempo, grupos muito bons espiritualmente falando, só que não encontram ressonância no grupo material. As dificuldades que nós encontramos ao longo do tempo são sempre com os grupos materiais, não são com os grupos espirituais. Quando eu percebo que eu estou me aproximando de uma certa casa espírita, e eu sinto isso, né? Em determinada época, vão me aproximando de uma determinada casa, para a gente tentar ajudar em alguns aspectos. Eu percebo que está havendo uma ligação com os espíritos da casa, mas aí os problemas começam a surgir com os encarnados da casa. Tá? Com os espíritos a gente vai se entrosando. Com os encarnados começa a aparecer um monte de problemas. Um monte de dificuldades. Aí a gente vê a diferença entre as equipes espirituais e as equipes materiais. Às vezes a diferença é gritante. Os espíritos estão doidos para provocar certas mudanças para melhor na casa, para fazer os trabalhos funcionarem melhor, mas quando esbarra nos encarnados, aí a coisa complica. aí a situação complica. Aí surgem os formalismos assim, muito intensos, assim, né? Os encarnados ficam presos às vezes a formalismo sem sentido, né? Ficam presos à palavra de uma forma muito rígida, a procedimentos habituais que não param para analisar o porquê daquele procedimento. Aí a gente encontra bastante resistências, né? Ok. Mas não são em todos os lugares, claro, né? A Sônia colocou: penso que essa perseguição independe de estar ou não no grupo mediúnico. Sempre acontece. Sempre acontece. Mas as pessoas que trabalham em grupos mediúnicos precisam estar mais atentas, inclusive, Sônia. Precisam ter um padrão de vida mais cuidadoso, tá? Porque passam a fazer parte de um grupo que interfere no trabalho de muitos grupos. É como se a gente mexesse em vesperos para todo lado. Tá? Então, se você não tiver com a roupa certa para você mexer com esses cachos de marimbondo aí, às vezes você vai atender uma pessoa, você vai ajudar uma pessoa, que você participa de um grupo mediúnico, as pessoas sabem que você participa, vão pedir ajuda. Às vezes uma pessoa que você vai ajudar, você mexe numa caixa de marimbondo que você nem imagina, né? E aí eles avançam para cima da gente. Se a gente não está bem estruturado, né, a gente não suporta. Agora, aqueles que têm coragem, aqueles que têm determinação, aqueles que têm boa vontade, real, perseverança, amor, suportam e
estarão cada vez melhor e com mais experiência, com mais força, com mais capacidade de ajudar. Tá? Vão passar por situações difíceis. Eu passei por inúmeras situações difíceis ao longo da minha vida. Inúmeras provações, né? Ao longo dessas últimas décadas aí, trabalhando com desobsessão, né? Com a mediunidade e tal, com a casa espírita, né? Mas a gente vai se fortalecendo, a gente vai aprendendo com essas experiências a tomar certos cuidados com algumas coisas, tá? Ok. Vamos lá então, né? O trabalho desses amigos é silencioso e sereno. A competência costuma passar despercebida. O trabalho desses amigos é silencioso e sereno. A competência costuma passar despercebida, porque parece muito fácil fazer aquilo que aprendemos a fazer bem. Quando vemos um operário altamente qualificado na sua especialidade, ou um desportista bem treinado, experimentamos o prazer de contemplar os gestos bem medidos, a suave facilidade com que se desempenham. Lembremos-nos, porém, do seu longo período de adestramento, de estudo, de renúncia e das suas cansativas horas de trabalho monótono, de repetição e correção. Né? É verdade, é que o Hermínio Miranda fala muito bem. Né? Quem observa uma reunião mediúnica, às vezes vê a reunião transcorrendo com tranquilidade, com produtividade, com harmonia, terminando bem, as pessoas saindo bem. Às vezes não avalia o quanto de conhecimento foi preciso para produzir uma reunião assim, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista material. Não avaliam quanto de experiência foi utilizada ali em cada passo, em cada palavra, em cada ação que se faz ali dentro da reunião, tanto do ponto de vista espiritual quanto material. Aquilo que parece fluir de uma forma tranquila, harmônica, produtiva, existe muito conhecimento e muita experiência ali permeando aquele trabalho, que para nós parece algo fácil, tranquilo de ser realizado, simples até. Né? Por quê? Porque o Hermínio Miranda fala que aquilo que as pessoas aprenderam a fazer bem, elas fazem de maneira tranquila, de maneira serena. Né? Aquilo flui de uma forma tranquila. Né? E isso é uma realidade. Tá? Isso é uma realidade. Certo? Assim são os companheiros que nos amparam. Apresentam-se muitas vezes com nomes desconhecidos, falam com simplicidade, são tranquilos, evitam dar ordens, uma coisa que realmente acontece, evitam dar ordens. Espíritos que vêm dando ordem aqui, dando ordem lá, né? Já coloca as barbas de molho. Tá? Em situações muito pontuais, situações muito específicas mesmo. Tá? Grupos que cotidianamente, né, ou semanalmente, os espíritos estão lá dando ordens, faz isso, faz aquilo, faz isso. Cuidado, pessoal, cuidado. Tá? Que é muito provável que estejam lidando com espíritos que estejam manipulando o grupo. Espíritos e médiuns que estejam manipulando o grupo. Tá? Porque não é do feitio. Ao longo do tempo a gente vai analisando, né? Então, a gente vai estudando e vai observando na prática o procedimento dos bons espíritos. Eles não ficam palpitando nos nossos trabalhos. Eles não ficam palpitando na vida das pessoas. Por quê? Porque eles não querem gerar dependência. Quem gosta de gerar dependência são os espíritos inferiores, que eles gostam de assumir um poder na nossa vida, que nós lhes concedamos um poder para que eles tenham de fato poder sobre a nossa vida. Não é o que os bons espíritos querem. Eles querem que nós adquiramos a consciência do que fazer, de quando fazer.
por que fazer, com quem fazer, entendeu? Olha a diferença, os bons espíritos, os espíritos amigos, eles nos intuem sim para o bem. Então nós temos que criar a capacidade de intuir, né, de captarmos. Eles querem que nós nos elevemos nas capacidades perceptivas, intuitivas, para alcançarmos o que eles nos trazem. Eles não querem ficar dando de mão beijada, porque aí gera uma indolência, gera uma acomodação no grupo e nas pessoas em geral. Tá? Faz sentido para vocês? Se eles só ficam dando ordens para a gente, ou só ficam dando as informações de mão beijada para a gente se acomoda. E a gente vai estar sempre em busca do guia, entre aspas. A gente vai estar sempre em busca do direcionamento deles, sempre em busca da resposta deles, sempre em busca dessa dependência que se criou. Não é o que eles querem. Até porque em cima dessa dependência, os espíritos infelizes vão colocando muitas coisas estranhas nos grupos, muitos conceitos estranhos, ordens estranhas, procedimentos estranhos. Allan Kardec fala que é um dos maiores riscos dos grupos, principalmente os grupos iniciantes, né? É essa manipulação que eles podem fazer, tá? Enganando os grupos. E aqui eu não estou falando para você não aceitar as comunicações elevadas. Estou falando para você, olha, desconfie de comunicações elevadas, supostamente elevadas, cujos espíritos ficam dando palpite em tudo. O que vai comprar na casa espírita, o que vai vender, o que vai fazer, né? A promoção, se vai ser feijoada ou se vai ser pastelada. Tá? Se o espírito começa a falar desse tipo de coisa, pessoal, sai fora disso, né? Não sai fora da reunião, sai fora desse procedimento. Não acredite em espíritos que vêm falando, né? Que tipo de promoção vocês vão fazer? Vai opinando em questões administrativas da casa espírita. Quem que vai ser o presidente da casa espírita? Quem que vai ser o tesoureiro? Ah, gente, ó, espírito que vier falando desse tipo de coisa, vocês já cortam, entendeu? Já corta as asinhas do espírito, porque não se trata de espírito elevado, não. Tá? Se trata de espírito que está querendo manipular o grupo. Espíritos e médiuns, né? Que se aproveitam, né, dessa teocracia, né? Dessa teocracia, né? Que seria essa administração aí, baseada na mediunidade aí, né? Acaba virando, eu já vi grupos, né, que funcionavam dentro dessa teocracia aí, né? Em que todas as decisões são tomadas pelos espíritos, né? É um risco muito grande, né? De se manipular grupos inteiros, se dominar grupos inteiros, tá? Ok? Os amigos espirituais, eles nos estimulam ao bem, nos estimulam ao estudo, nos estimulam a boa convivência, né? Ao cultivo da paz entre as pessoas ali, a caridade, nos estimulam a vencermos a nós mesmos, né? Então, as palavras dos espíritos amigos são sempre nesse sentido, às vezes mais firmes, às vezes mais doces, mas são sempre palavras de estímulo, né? Não são cobranças daqui, cobrança de lá, sabe? Bater na mesa. Tem gente que fala, nossa, Alexandre, lá no meu centro o espírito é bravo, os espíritos amigos são bravos. Eles batem na mesa, eles dão bronca no grupo. Eu falo, cuidado, hein, com esses espíritos amigos aí, porque esse descontrole emocional aí não é próprio dos espíritos elevados, não, né? É próprio de médiuns desequilibrados e de espíritos manipuladores, né? Que querem, através dessa força, demonstrar poder, demonstrar autoridade, mas a autoridade dos espíritos amigos não está nessa demonstração de força, de poder. É o poder do amor, o poder da lógica, da coerência e, profundamente, do respeito ao nosso livre-arbítrio. É uma das notas mais, dos indícios mais fortes da elevação dos espíritos, o profundo respeito ao livre-arbítrio do grupo. Entendeu? Sem interferir nas nossas decisões. Tá? Então, e aí a gente percebe que são espíritos de luz.
mesmo, né? A Maria Inês está dizendo, tem diferença de espírito falar e intuição? Sim. O espírito falar para a gente diretamente, está incorporado em alguém, fala, Alexandre, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Eu estou ouvindo, eu não preciso de esforço nenhum para ouvir o que o espírito está falando. Se eu quiser obedecer, eu obedeço. Só que vem com o peso de ser algo espiritual, né? Vem com o peso, né? De ser algo espiritual. Nossa, eu tenho que obedecer o que o espírito falou, né? Supostamente, né? Quando eu recebo intuitivamente alguma coisa, no campo intuitivo, eu preciso da oração, eu preciso da elevação, eu preciso de um esforço meu para captar boas intuições. Eu posso ser sugerido também negativamente pelos espíritos inferiores, mas aí eu preciso elevação para captar os bons espíritos. Então exige de mim algo, é diferente de eu só escutar, entendeu? E que vem com aquela autoridade que vem tentando me induzir a fazer algo. Essa é a diferença, tá? Então, os espíritos tentam nos ajudar muito no campo intuitivo, porque isso depende muito da nossa elevação para ouvi-los. Tá? Exige um esforço de crescimento nosso. Isso nos faz melhorar, isso nos faz ampliar a nossa capacidade perceptiva, né? Exige esforço de melhoria. Não é algo que é dado de graça para a gente, gerando dependência. Tá? Exige uma ampliação de consciência. Né? Ok. Pessoal, nós vamos ter que terminar aqui. Nós já estamos na nossa hora, pessoal. Mas já temos, né, vários elementos para a gente analisar, né? Ok. E aí semana que vem a gente continua, tá? Vamos então novamente fechar os olhos, buscar a recepção, né, das energias, das intuições do alto, num esforço contínuo, constante, de autoaprimoramento, para que possamos receber das correntes de pensamentos superiores esse fluxo de pensamentos, de ideias do plano maior, para que nós possamos elaborá-las em nossa mente e transformá-las em realidade no plano objetivo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo estudo, obrigado pelo amparo da espiritualidade, obrigado pelo auxílio aos sofredores, que também é realizado durante os estudos, e que possamos, Senhor, nas casas espíritas às quais pertencemos, desenvolvermos os trabalhos com a devida segurança, com o devido conhecimento, com a devida boa vontade e com o devido amor, recebendo a todos os necessitados e conduzindo-os para o estudo e para o trabalho, para conquistarem, por sua vez, também o seu crescimento espiritual, a sua saúde, a sua harmonia. Abençoa todos os irmãos que aqui estão conosco e que todos possamos ter um excelente dia pela frente. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pelo estudo, pela participação de todos, tá? Desculpa aí as pessoas que eu não respondi, mas não dá para a gente responder a todos aqui nesse tempo, né? Tendo que desenvolver os assuntos também. Mas ao longo do tempo dos estudos nós vamos respondendo, né? Na medida do possível, o que a gente conseguir, tá bom? Um grande abraço, até mais. Fiquem com Deus.